Olá, Itapê! Boa noite, tudo bem? Este mês, abril, eu comemoro, 5 anos de Seu Ponto de Vista. Seu Ponto de Vista com Cristina Bernardes comemora 5 anos. E eu gosto de trazer sempre uma pessoa diferente para a gente entrevistar e para a gente comemorar o aniversário. E este ano a gente vai conversar, você vai conhecer, eu também, um pouco mais da história dele, do trabalho dele, da atuação dele, de Roberto Ueno, presidente do Sindicato Rural de Itapetininga. Roberto, seja muito bem-vindo ao meu programa. Obrigado, eu que agradeço. Fique à vontade e a gente vai falar, tirar muitas dúvidas que eu sei que as pessoas têm com relação ao sindicato. E antes da gente seguir adiante, Roberto, eu queria que você se apresentasse para o telespectador, para quem está nos assistindo, vai nos assistir, na verdade. Eu sempre pergunto se a pessoa é nativa, falar um pouco de você, se você é casado, se tem filhos, e especificamente com relação ao sindicato, como é que foi a evolução da sua carreira dentro do sindicato, tendo em vista os 39 anos do senhor Amaury, como é que foi o seu crescimento dentro do sindicato? E se você é produtor rural, é uma pergunta meio óbvia, mas é bom perguntar, como é que foi a sua evolução até chegar aqui como presidente do sindicato? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui, né? Minha também. Agradeço o seu convite. Também. Bom, assim, eu sou produtor rural, eu sou nascido aqui em Itapetininga. Meus avós, a parte tanto do paterno e maternos eram produtores rurais. Vocês produzem... o que vocês produzem? Atualmente? Agora, Atualmente eu tenho a cultura de fruticultura. Laranja... Lixia. Lixia, carro-chefe nosso. A temoia. A temoia também? Antes de... Já não querer interrompendo. Lixia, plantei um pé de lixia lá na Marginal dos Cavalos. É uma espécie difícil de ir nesse clima nosso, né? Ela não é uma fruta muito árida, porque ela veio do Japão, né? Ela não é uma... É uma fruta chinesa. Ah, é chinesa. Mas ela tem mais de 2.000 variedades no mundo inteiro. Mais de 2.000? Variedades. Mas tudo cor de rosinha, tudo vermelhinha. Sim, aí a mais adaptável aqui no Brasil foi a Bengal. Que é aquela que parece um morango. Isso, E ela é bem adaptável ao clima subtropical. Ah, tá, porque ela precisa de mais umidade, então. O clima é ameno. Um pouco frio também. Um pouco frio para forçar a florada. Então, na época certa. Porque se tiver um inverno muito quente, já não vai induzir a florada. Nossa, é complicado mesmo. E a lixia é bem complicado mesmo. Tem ano que produz bem, tem ano que produz pouco. E aí você tem que ter outra coisa para agregar valor nas culturas, né? Uma não dá mais, a outra... Aí você tem a temoia. E aí, no caso, voltando à ação da lixia, a tecnologia, né? Para poder ajudar. Você tem irrigação? Estufa, não? Não. Irrigação microaspersor. Ah, tá. Precisa. Mas é tudo controlado, porque ela não é todo dia que ela precisa regar, já que ela é uma planta mais do frio, entre aspas. Isso, na verdade você tem que irrigar na hora certa, né? Antes de abrir a florada, você já tem que começar a irrigar. Bom, então já isso é falado, então é frutífero, mas umas frutas específicas, né? Lixia, temoia. Tem um pouco de cereais também. Cereais também, arroz, milho, soja. Soja, milho, sorgo. Mas aí é uma produção mais para exportação, mecanizada sim. E etc. E tal. Então pode continuar. Eu gosto tanto desse assunto que de vez em quando você pode me interromper. Então, dando continuidade, né? Eu sou natural aqui de Itapetininga, meus avós já eram daqui. Sou casado
com minha esposa Laura, 21 anos. Tenho 2 filhas. Mocinhas já então? A Milena, a mais velha, já está com 18. Nossa. E a mais nova já está com 14. Que bom, parabéns para as duas, para vocês todos. Inclusive são atletas de badminton aqui da cidade. Então, depois eu vou perguntar um pouco sobre esse badminton. Tem mais uma especialidade também que é meio diferente. Não é só badminton que tem. O badminton é aquele de raquete. O de raquete, né? Isso, peteca. E, bom, mas enfim. E aí você... Então, aí eu fiz o meu ginásio até o primeiro colegial no Instituto Peixoto Comite, né? E depois eu terminei o colegial no Ângulo, na escola, no Ângulo. Tá. E terminando o terceiro colegial, tive a oportunidade de ir para o Japão. Que legal! Aí você foi fazer universidade lá ou não? Não, na verdade eu fui porque meus pais estavam lá. Tá. E eu fui no intuito de for passear. No fim acabei gostando e comecei a trabalhar lá. Meu Deus. Uma porque é uma experiência única na vida você trabalhar num país de primeiro mundo e também ter a independência financeira, né? Você conseguiu essa independência financeira? Sim, já aos 18. Mas você, já aos 18, por que você conseguiu tão rapidamente? Qual a sua atividade lá que te ajudou nisso? É que na verdade eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar e como diz, ganhar experiência na empresa, tudo. Mas a que setor que você começou a trabalhar? A gente trabalhava numa distribuidora de alimentos para as lojas de conveniência. Tá. E aí eu começando do zero, eu entrei sem falar uma palavra japonês. Que coisa! E só fiquei lá 15 anos, apenas. Nossa! Não, eu pergunto isso porque é que você vai falando assim, eu comecei do zero com 18 anos e consegui alcançar como é que você acabou de falar? A independência. A independência financeira. Em 15 anos, que você está falando, isso só acontece em país rico, porque muita gente conta essa história, uma história parecida, quando vai para os Estados Unidos, quando vai em países de primeiro mundo, como você acabou de falar. É que no caso, eu falo que no independência financeira, que já no primeiro mês eu já estava com o meu salário, eu já não dependia dos meus pais, né? Tá. Nesse sentido. Nesse sentido. Ah, tá. E aí juntou que você ficou 15 anos lá, desenvolveu uma carreira. Isso. Daí dentro desses 15 anos, né, eu conheci a minha esposa. Lá também. Lá. Só que aí ela começou a te ensinar japonês. Daí como ela é natural de São Paulo, daí a gente começou a namorar, resolvemos casar, daí voltamos para o Brasil para casar. E daí eu vou retornando mais uma vez no Japão. Tá. Aí depois de 3 anos, a minha filha mais velha estava para nascer. E aí que nós resolvemos voltar para o Brasil. Tá. Porque já estavam naquela incógnita. Ficar lá ia ficar muito pesado. Questão financeira. E outra também porque meus pais estavam aqui no Brasil. E o pai da minha esposa também estava aqui no Brasil, já estava de idade. Então a gente quis voltar também para cuidar deles. Né? Então a gente já juntou o útil ao agradável. Daí nisso eu voltei para o Brasil, aí comecei a tomar gosto de ajudar no sítio. Isso é verdade. Então seus pais já estavam aqui cuidando do sítio e da cultura e tal. Aí que eu comecei, junto com meu pai, a dar início às atividades no rural. Meu pai já era associado do sindicato, daí naturalmente eu entrei também como associado. Então você está há quanto tempo como associado já? Já 19 anos. Tá. Mas agora dentro da diretoria vai fazer 9 anos. Que bacana isso, né? Então você tem a sua sobrevivência, o seu ganha-pão, o seu sustento da sua família na agricultura e trabalha, colabora com uma colaboração com o sindicato. E tudo que você vivenciou no Japão te ajudou nessa conquista, dessa evolução rápida à presidência, porque você começou a tomar gosto pelo agro, mas você não tinha essa comunicação com o agro lá. Sim. E de repente, o que você aprendeu, juntou, conversou com o agro? Eu acho que a experiência do Japão foi única, né? Em que sentido ela foi importante para a sua evolução, seja no agro ou no seu trabalho no sindicato? Porque lá tem muita questão de você
respeitar a tradição, né? Também questão de comprometimento, vestir a camisa, vencer obstáculos, ter metas, ser proativo. também, em todos os sentidos, porque a cultura japonesa, principalmente dentro de uma fábrica, exige muita dedicação. Lá que surgiu o 5S? Sim, o 5S, a parte de reaproveitamento, né, questão de economia, prevenção de acidentes, tudo gira dentro do trabalho em equipe. Que coisa, né? Que bacana. E na verdade foi, vamos dizer, foi a passo, né? Fui ganhando experiência e as coisas foram acontecendo naturalmente. A liderança lá, formar uma equipe deve ser um trabalho um pouco mais fácil lá do que aqui, né? Introduzir toda essa questão que você falou para o brasileiro, que é um pouco mais... Na verdade, lá já vem desde a infância. A questão cultural, trabalho, disciplina, respeitar o próximo, as questões de regras, porque as regras são para todos. E as pessoas entendem o significado e a razão, né? Isso. Então, quando a pessoa chega numa empresa, ela já está, desde a mais tenra idade, com essas coisas interiorizadas. Então, fica mais fácil. Sim. E aí, tendo metas, a pessoa é avaliada, vai evoluindo dentro da empresa, naturalmente, ou não, né? E dentro de uma cultura lá empresarial, vamos dizer, os cabeças tem que dar mais exemplo. Tem mais que dar exemplo. Isso. É isso mesmo. Nesse sentido. E aí você chegou, nesses 9 anos trabalhando junto com eles, que você começou a ocupar qual cargo? Então, primeiramente, quando fizeram um convite para mim, o seu Mauri fez o convite, me convidaram para ser diretor do Conselho Fiscal. Tá. Os primeiros 3 anos. Depois, o nosso saudoso senhor Seixas, que era o diretor secretário, ele teve que se afastar devido à saúde, e aí me deram o cargo de diretor secretário. Juntou os dois ou... Não. Aí saiu de um para outro. Isso, saí de um para outro. E agora, no último 3 anos, aí me deram a incumbência de ser o diretor tesoureiro. Diretor tesoureiro. Tá. Cuidado. Que é o mais difícil. E agora, atualmente, né, o seu Mauri, né, pediu para mim ocupar o presidente. Então, antes até da gente falar um pouco, então esse é o seu resumo de agro inicial e tal, até chegar. Como é que, falando da nova diretoria, que daí foi uma diretoria aclamada, né, foi uma só, né, chapa única, como é que você recebeu, e aí eu queria que você falasse como é que está a composição, porque tem mulher, é muito interessante isso também. Antes da gente falar e abordar os 60 anos, vamos falar um pouco disso. Como é que foi para você saber que o seu Amaury ficou 39 anos numa gestão e de repente com tanta gente, eu sei lá, deve ter muita gente que talvez tivesse qualificação também, né? Tem muita gente boa no sindicato. Como é que foi para você receber esse convite e ser aclamado? E foi agora em novembro, gente, então não fez nem um ano ainda. Não, na verdade a posse foi em dezembro. Foi em dezembro, né? Agora, isso. Então, janeiro, agora abril, 4 meses. Isso. Como é que você... Bom, você ainda está meio que não digo engateando, mas como é que foi esse desafio? Como é que as pessoas receberam? Se você teve alguma... mas por quê? Sabe alguma coisa assim que existe às vezes? Como é que foi isso para você? Então, na verdade, me surpreendeu pelo convite. Verdade, do seu Maurício. fala a verdade. Sim, me surpreendeu. E me surpreendeu mais ainda o apoio dos diretores. Que coisa impressionante. Sim. Mas eu devo falar uma coisa em defesa da sua pessoa. Eu o conheço há pouco tempo. Mas eu fui conversar com ele lá essa semana no sindicato para a gente falar de pauta, até comentei com ele. É o japonês, menos japonês que conheci na vida. Então é uma pessoa extremamente afável,
humilde, simpática. Eu acho que tem muito a ver com esse jeito, né? Ou não. Eu não estou querendo passar pano em você, mas você é muito alegre. É uma pessoa que aparenta ser muito feliz. E acho que é bom trabalhar com gente assim. Como é que... mas acho que já é natural, né? É seu natural isso. Sim, então eu não exagerei, não tô exagerando. Você é sim. assim, afável. É engraçado, você não espera isso de japonês. É igual guardar das devidas porções. Eu tenho um pouco a mesma impressão do seu Hélio do Galope. Seu Hélio Mori, né? Sim. Eu acho que ele também não o conheço assim, mas ele me passa uma impressão de ser afável também e receptivo. Então aí você teve apoio de todo mundo. Sim, graças a Deus. Associados, diretoria principalmente. Sim, e colaboradores também. E acho que o grande sucesso do sindicato rural é essa união. Que coisa, né? Essa união, o comprometimento. Essa cultura, entre aspas, que foi agregada de algum jeito. Sim. Na coisa. E você, quantas pessoas que são compostas de diretoria e quantas mulheres? Porque pela primeira vez ele comentou comigo que tem 3 mulheres da diretoria. Como é que surgiu isso, né? Uma evolução, não é? Sim, na verdade já faz uns anos atrás que a gente escutava, né, uma certa cobrança dos associadas, né? Mas essa diretoria não tem mulher, não é muito machista e tal. E realmente, né, foi um despertar, né? E por que não inovar? E junto à federação, a FAESP, tem uma comissão técnica das semeadoras do agro, que está fazendo um trabalho incrível a nível do estado, levando palestras para o empoderamento feminino, porque também nós temos presidentes rurais femininas. Mas sempre voltado, a gente já vai falar um pouquinho disso, mas dessa coisa, mas voltado nesse caso especificamente para as mulheres. Sim. Da agricultura, de modo geral. Sim, do modo geral. Sim. E aí também a gente, por que não? E aí nós convidamos 3 associadas, né? Bastante atuantes no agro. Quem é? Uma é a dona Ione Tedesco. Outra é Gislaine Nunes. Não, mas depois eu vou anotar Ione Tedesco, eu vou convidar uma delas. Ione Tedesco. Gislaine. A Gislaine Nunes. E a Neuza Beth. Assim? Isso. Então ela é parente do grameiro. Sim, é. Meu Deus do céu, como é o nome dele? Mas a gente, assim, até fomos bem... Louro recebidos. Louro Beth. Nós fomos bem recebidos. De primeira elas já aceitaram o convite, então a gente Verdade, eles são jovens, mais velhas ou não? São... É meia idade. Assim, mais ou menos como você. Sim. 50 anos. Não, é uma boa idade mesmo, né? Já passou uma série de coisas, o filho está grande, pode se envolver até mais nessa questão. Pessoas que têm bastante experiência, né? Sim. De vida, principalmente, que isso conta muito. Inclusive a dona Neuza Beth representa o sindicato dentro da Comissão Municipal da Mulher. Olha que legal! E a Gislaine Nunes é a nossa diretora do Conselho Fiscal. E a Ione? A Ione é suplente. Suplente, tá. Que legal, que beleza. E elas estão gostando então, Sim. E você não fica dando muita ordem para ela, não, faça isso, faça aquilo. Não, é uma certa responsabilidade light, né? Ótimo. Não, mas tem que ser mesmo, né? Tem a cobrança, tem as metas que você falou, né? E aí o seu Maurício se afastou da presidência, mas ele tá ali, né? Ele continua como tesoureiro agora. Continua tesoureiro, mas continua ativo, né? Sim, como sempre. Como sempre, não mudou nada. Você é pupilo dele ou não? No sentido assim, dele pegar a sua mão e falar, olha, vamos dar como se fosse uma consultoria, alguma coisa assim, porque são muitos anos. Ele está conseguindo ser mais tesoureiro do que
um coach para você? Sim, na verdade a experiência dele conta muito, né? Ele lá tem uma enorme consideração lá dentro da FAESP, que abre as portas para o nosso sindicato rural, né? E qual a idade dele? 90? O seu Mauri tem 85. 85 anos. Mas o que você falar para ele, ele topa. Vamos tal lugar, seu Mauri? Vamos. É admirável, né? É admirável. A disposição, a dedicação dele. Na verdade, é um exemplo para nós. Que ótimo. A gente, eu vou conversar. Eu perguntei, e ele sugeriu também, se a Mauri fizesse fazer uma entrevista. E eu vou convidá-lo, porque a gente vai falar sobre a história do sindicato, né? E da Expo Agro de Ele verdade. tem história para semana inteira. Da semana inteira. Então, aí a gente está falando dos desafios agora, então. Quais os desafios dessa nova diretoria, desse sangue novo? O que você, como novo diretor, está querendo fazer pelos associados e também pela sociedade em geral, né? Então, o desafio é muito grande. O desafio é de continuar o legado do seu Mauri. Sim. Né? Você pode dizer qual o legado principal dele? Olha, o maior legado no caso, o comprometimento, né? Proatividade, né? Continuar as ações junto com o sistema FAESP-Senar, que reverte muitos cursos e programas. Então, falando desse desafio dos cursos, né? Você queria agregar mais cursos ainda. Esses cursos são cursos profissionalizantes, são cursos de conhecimento, de upgrade. Como é que vocês segmentam vários cursos? Como que é feita essa? Então, os cursos, ele abrange de uma forma geral o agro. E vocês têm parceria com quem? Assim, quais as entidades? Então, a gente tem convênio com o sistema FAESP, que você falou, FAESP, Senar, né? Sebrae. Também temos apoio da Prefeitura Municipal. E também junto a vários órgãos, a CAT, né? A Secretaria de Abastecimento, essa São Paulo. E tem procura? Como é que vocês, assim, como é que você tudo bem, está há pouco tempo na presidência, mas esses cursos são voltados para o agro, óbvio. E a demanda é grande? Sim. Eles solicitam cursos? Sim. Então, 70% dos cursos é de formação profissional rural e 30% de promoção social. A formação profissional rural entra como curso de operação e manutenção de tratores, retroescavadeira, colheitadeira, automotriz, operação e manutenção de motosserra, roçadeira lateral. Uma coisa que eu achei interessante, eu fui na segunda-feira e teve uma empresa que falou sobre o adubo com gesso. Então vocês têm esse tipo de parceria com uma empresa que passou, e eu achei muito interessante. Sim, na verdade, assim, aí na verdade a palestra que aconteceu é a questão aí que você entra naquela questão de você trazer tecnologias novas, né? A questão do gesso junto com o calcário. Sim. Né? Porque isso também agrega valor aos associados, não só aos associados, mas de modo geral a outras pessoas produtoras, e que podem trazer com esse tipo de palestra também fazer parte da associação do sindicato, porque é uma coisa interessante, né? Isso daí se torna natural, né? Naturalmente, né? Então, voltando à questão dos cursos, fora os cursos nós temos bastante programas. Programas seria, no caso, aqueles cursos mais extensos, por exemplo, de vários meses. Nós temos programas de apicultura, nutrição biológica, Indicam vai começar agora, semana que vem, no bairro da Chapadinha. O Indicam é um curso de internet no campo, voltado para o agro. Aí ele aprende a fazer planilha, mexer com Excel, Word.
os primeiros passos para quem não domina. Que bacana. Tem também o programa de o Jovem Agricultor do Futuro, né? Que são para os jovens mesmo. Isso é muito interessante. A gente vai falar um pouco, vou perguntar especificamente sobre isso, mas termina de falar que eu vou perguntar uma outra coisa antes da gente, além de mais esses programas. Esse Jovem Agricultor do Futuro é um programa em parceria com o Projeto Casa, o Centro de Apoio Social Adolescente lá do nosso presidente, o Ela, né? Em que temos 3 turmas. Olha, e quanto tempo? Total de 45 alunos. São na base 8 meses de curso. E eles aprendem? Eles aprendem vários módulos. Informática? Cada mês é um módulo. Aprende gestão, trabalho em grupo, aprende a trabalhar na horta, mexer com os animais. Qual a idade? Ele abrange a 14 a 17 anos e 11 meses. Ou seja, praticamente antes de completar o 18 ele termina, ele sai. Aí ele já fica preparado, mas praticamente para o primeiro emprego. Ele já sai com uma certa formação. E com um currículo, né? Sim. Até inclusive é interessante que no final desse curso eles trabalham em grupo e no último dia eles montam uma maquete de uma propriedade rural. Olha, gente. E ele tem que montar a maquete e demonstrar o conhecimento ou quanto aquela maquete, aquela propriedade é produtiva. E deixa eu perguntar, então ele é voltado para filhos de produtores, empregados ou não, trabalhadores agropecuários? Da forma geral. De uma forma, se dá, não agricultores também ou não? Não discrimina isso. Pode ser qualquer jovem que tem entre 14 que tem a partir de 14, porque são 15, 16, é quase uma faculdade. Sim. É um ensino técnico, quase. Sim. Um colegial antigo, um ensino médio. E aí ele já está preparado para dali ele fazer uma ETEC, uma FATEC. Perfeito. E a demanda é grande? Sim, a procura é grande. Procura é grande. E são sempre 45? Porque por ano. 45 por alunos, ano. 15 cada classe. 15 cada classe. E assim, todo ano vai ter alguém, né? Sim, todo porque ano turma nova. Todo ano tem turma nova. Turma nova. Então sempre terá 15 novos alunos. Sim. E é muito bacana isso, porque é um curso muito competente, né? É um programa, né? É um programa competente e que forma, e praticamente, se eu estiver errado, praticamente está empregado de uma certa forma, né? Porque esse programa não visa só o agro, né? Na verdade, ele também é um programa que mexe com o comportamental. Isso é muito importante. Isso. Né? Você tira os jovens... Você percebe que quando eles entram lá, no primeiro dia, entram todos acanhados, tem vergonha de falar. Verdade. Isso. E no último dia, eles estão falando que nem um tagarela. Que coisa impressionante. E tem muitos que choram por ser o último dia. Que legal, mas é importante que é um caminho... Cria-se um laço, né? Cria-se um laço, vínculo, e você tira... Como é um programa, você tira o garoto de 14 anos da ociosidade, né? Sim. Porque ele sai da escola normal, Sim. Pode ou não ficar sozinho em casa, e o pai e a mãe, mesmo que esteja a mãe lá, vai querer que o filho estude. E hoje em dia está muito difícil, né? E hoje em dia está muito difícil. Sim. Então, você sabe dizer ao longo desse... Quando começou e quantos jovens você já formaram? Olha, eu não fiz os cálculos, mas já faz vários anos. Já faz tempo, então? Já vários anos tem esse projeto. E eu ia perguntar se você tem uma parceria com a prefeitura. Como é que a prefeitura entra? Ela entra mais nos cursos? No caso do Jovem Agricultor, a prefeitura ela ajuda na parte de ajuda no transporte. E esse garoto, ou menina também, né? Pode vir que também da casa, né? Tem o apoio, tem a participação de meninos e meninas da casa, do projeto Casa, não, né? A gente até esqueci de falar. Tem o pessoal da casa também, os adolescentes da... É que lá tem, na verdade, o projeto assim, ele tem o Jovem Cidadão, sim, que é abaixo de 14. Tem isso também? Tem. Que daí já é um projeto
do projeto Casa com a prefeitura. Tá. Agora, o Jovem Agricultor do Futuro já é especificamente a realização é do Sindicato Rural, FAESP, Senar. Tá, mas pode pegar o jovem do que saiu desse cidadão, Sim. que já está com 14 anos, ele, se ele quiser, ele pode ir. Se ele tiver e aonde que é dado esse curso? É lá no bairro da Chapadinha. Ah, é esse que é lá na sua... Os dois são lá. Ah, os dois são lá? Os dois são lá. E aí tem um ônibus que leva... Então, aí no caso, a prefeitura, se não me engano, ela ajuda com combustível. Uhum. A parte de transporte, a empresa JFI colabora com os ônibus. Ai, que legal. A JFI sempre ajuda, né? E a Unimed entra com o plano de saúde para os adolescentes. Olha, gente, que legal. Olha, que bacana. Então, esse é um baita de um projeto, né? Bom, então você vai dar continuidade. E então, desses programas, tem mais programas? Tem mais programas. Tem de nutrição biológica. Também aí também é sempre voltado aos jovens, né? Não, nutrição biológica já é mais para produtores. Já é mais para produtores. Tá. Temos o projeto Integrar. O projeto Integrar, na verdade, é um projeto é um censo agropecuário, onde foi contratado 3 estagiários do agro para fazer uma pesquisa no campo. Então vai ser feito esse questionário de 60 perguntas. É a primeira vez que vai ser feito esse trabalho? Não, já começamos desde setembro do ano passado. Então, mas é a primeira vez que esse projeto está acontecendo? Isso. É a primeira vez? Primeira vez que está acontecendo a nível nacional. Então está acontecendo... No estado de São Paulo. Tá. Então, é o mapeamento do estado de São Paulo. Então, todos os sindicatos estão trabalhando para fazer esse mapeamento do projeto Integrar. E o que vocês vão mapear? Eles querem saber a realidade de como está a propriedade dentro do estado de São Paulo. E assim... Aí vai questionar mão de obra, vai questionar qual maquinário usa, qual a cultura, mas não é fins de cobrança de imposto. É apenas um questionário light. Tá. Aí essa pesquisa... É uma coisa mais voltada para o social, para saber Aí esses dados... Vai perguntar sobre o nível escolar, o nível dessas coisas, a gestão, alguma coisa. Para medir mesmo como é que tá, né? Isso. Bom, continue daí. Aí vai melhorar. Isso daí vai para um banco de dados, né? Sim. Que vai ser protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E vai ser revertido para estudos do Senar, propriamente dito, para melhorarmos mais a parte dos cursos. Olha. Né? E a parte também de políticas públicas. Isso é muito importante. E o tamanho esse projeto Integrar, ele vai abarcar propriedades de que tamanho? A partir de qual Todas. tamanho? Um sítiozinho de alqueire pode? Todos. Todas as propriedades vão ser visitadas. Propriedades rurais? Rurais. Não, mas pode ser aquela propriedade também que tem uma chácara. Uma chácara de fins de semana também. Tá. E aquele também que explora o turismo rural, não tem problema. Familiar. Aquele que cultiva pimentão na casa? Sim. Na estufa? Sim, todas vai ser visitadas. Então quanto tempo vai demorar esse estudo? Até o primeiro momento, 2 anos. 2 anos? 2 anos, podendo ser estendido para mais. O que você sente? Então, de início nós conseguimos fazer através dos nossos associados, né? Tá. Porque a gente tem mais afinidade, conhece, tem contato. Agora nós estamos já avançando para a outra etapa, para quem não é associado. Uhum. Né? E aí tem uma certa resistência, porque a turma tem um certo receio. Por? Não, porque é uma coisa nova. A turma que você fala, quem vai ser pesquisado. Isso. Tá, entendi. Os produtores têm um certo receio. Eles têm medo de controle do governo, por exemplo. Pensa que é uma fiscalização, ou pensa que é um golpe, mas não é. É a fim de pesquisa. É mesmo, que isso não vai para o governo, isso vai para a escola que eu digo para o Senar. Isso. E Sebrae não, né? O Sebrae é mais um parceiro do... O Sebrae já é parceiro em alguns cursos, mas ele já é mais voltado para empreendedorismo. Tá. Né? E gestão de negócios. Sei. Então, no caso, essas pesquisas, no caso, é importante por quê? Porque
o resultado dessas pesquisas vai ser em prol dos produtores mesmo. Você acha que esse estudo pode transformar, por exemplo, trazer, por exemplo, uma escola técnica para cá, ou não sei se é o termo certo é isso, uma escola voltada Com certeza. para tudo isso? Com certeza. Porque se você vai pesquisar coisas assim, como é que funciona, deixa funcionar, escolaridade, gestão, é natural que a gente pense que alguma deficiência vai ser Então, aí, mostrada, e como é que vai fazer? dentro dessa pesquisa vai demonstrar, evidenciar a vocação produtiva. Nossa, gente, é muito importante isso, a vocação. Produtiva. Itapetininga tem um diferencial, é que nós somos o terceiro maior extensão territorial do estado de São Paulo. Aqui é bastante diversificado. Mas se você pegar uma cidade menor, né, então a vocação vai estar mais evidente. Sim, Né? sim. Vamos dizer, lá o pessoal... Por exemplo, São Miguel tem a uva, por exemplo, em termos... Isso, seria uva. Agora, diante da estátua de São Miguel Arcanjo, vai desenvolver muito turismo. Então isso também vai ser religioso. captado. Isso vai ser captado, então. Sim. Por exemplo, nesse caso. Sim. E vai entrar na pesquisa? Não necessariamente, mas de forma indireta, não? Isso, de forma indireta vai entrar como dados de pesquisa. Sim. E depois vai ser construído políticas públicas voltadas para... É muito sério, né? É engraçado que você está falando isso. Bom, depois a gente... Estou me adiantando. Vamos falar um pouco das ações sociais. Tá. Porque existem as ações sociais. A gente passa ali, naquela rua ali, que atravessa ali, tem ambulatório. E aí, eu, conversando com ele, fiquei sabendo de algumas coisas que não é só para o produtor rural e seus descendentes e funcionários. Fala um pouco das ações dessas... Tudo isso que você está falando são ações, entre aspas, também sociais, mas elas são muito mais voltadas para gestão, para conhecimento, para educação, né, formação e conhecimento técnico agropecuário. Agora, essas outras ações que a gente vai falar, ambulatoriais e tal, que eu queria que você falasse também, porque é importante. Então, na verdade, ao lado da sede do sindicato, nós temos nosso ambulatório, né? E esse ano, em comemoração aos 60 anos, a diretoria aprovou a compra de novos equipamentos para a oftalmologia. Quais são as especialidades? Eu estou vendo aqui, mas eu gostaria que você falasse. Quais são as especialidades? Nós temos a psiquiatria, né? Psiquiatria, dentista, oftalmologia, endocrinologia. E pediatria, né? Clínica geral e pediatria. Isso. Algumas especialidades, e também o sindicato tem parceria em convênio também com algumas clínicas particulares. Tá. E aí, como é que vai funcionar para Bom, eu imagino que para o associado tem um preço diferenciado. Sim. E para a população em geral Na verdade, o sindicato também tem aquele lado social. Sim. Né? O ambulatório, a gente não é uma entidade sem fins lucrativos, né? É uma entidade sem fins lucrativos. O ambulatório é uma coisa a mais para o associado. Como é uma coisa sem fins lucrativos, mas vocês têm parceria com os médicos ou vocês têm que pagar os médicos? Não, a parceria com os médicos. Então, vamos dizer, agora nós vamos ter novos equipamentos mais modernos. Eles me mandou, gente, aqui não está em meu celular, eu não consigo ver, mas de oftalmologia. De primeiro mundo. Isso, e aí, último recurso, né? Isso, para o associado vai ter um preço bem diferenciado. Tipo assim, quanto que seria uma consulta para um oftalmologista de um oftalmo para mim, que sou população fora, e para um associado? Eu vou falar meio baixinho. Então, para o público em geral será R$120. Nossa, tá bom, hein, gente? Agora, para o associado, seus familiares e colaboradores, a consulta vai sair em R$80. Gente do céu, hein? E ele me falou que os médicos... Fale dos médicos. A gente tem o doutor Alexandre, né? O doutor Alexandre é oftalmo. Sim. E é daqui? Não, na verdade ele é do Paraná,
mas a esposa dele é daqui. Não, o que eu quero dizer assim, é que são médicos bons, Sim. com currículo bom, Sim, forte, sim, com certeza. que não fica só 2 minutinhos. Não, ele... Vocês têm convênio com o laboratório? alguns convênios, sim. Não são Alguns todos, não são todos os todos, exames. O oftalmo, esse oftalmologista, esses equipamentos, ele pode ajudar a diagnosticar, por exemplo, catarata? Sim. E aí ele vai Na verdade, o médico é que é o especialista. Sim. Né? O equipamento vai só para dar uma agilizada, né? E uma segurança a mais para o paciente também, né? Isso. E quando você fala, por exemplo, a psicologia eu tenho sou associada de um plano de saúde desses de consulta, né? E as consultas, por exemplo, um clínico geral é mais barato que o endócrino, por exemplo. Não é uma diferença muito alta de preço, mas, por exemplo, se um clínico geral é 35, o endócrino, por exemplo, é 50. E há um pouco essa diferenciação também, por exemplo, psicologia. O psiquiatra no plano, ele é mais caro que o clínico, por exemplo. Tem alguma diferenciação entre especialidade? Algumas especialidades têm a diferenciação, daí a gente deixa a critério do médico. Então o médico ganha pelas consultas, vocês não pagam os médicos, essa percepção. Então, os funcionários... E os médicos que estão atendendo lá, ele tem ciência também que como está atendendo o pessoal do rural, é uma forma também do lado social que ele está prestando, né? Então, alguns exames clínicos ambulatoriais faz sangue, talvez colesterol, essas coisas assim. Aí ele caminha para o laboratório. E vocês têm essas parcerias com laboratórios. Sim. Então, você sabe dizer mais ou menos como que é assim, tem mais atendimento rural do que local, ou como é que funciona? Se está meio dividido? Local que eu digo sem ser associado. Está meio dividido. Para vocês não é tão importante essa coisa. É claro, é importante que os funcionários rurais venham para cá, mas você também acaba fazendo um trabalho social para a sociedade. Sim. Né? Eu não sabia, por exemplo, que a sociedade que não contributiva poderia ir. Sim, pode. Sempre pôde. Sempre pôde? Sempre pôde. Eu nunca soube. E eu acho que talvez muita gente não saiba também. É que na verdade funciona muito aquela propaganda de boca a boca. Boca a boca. Que legal. Isso. O que mais que a gente pode falar dessa que você queira falar alguma coisa dessa gestão e do que ainda pode vir, antes da gente falar especificamente da Expo Agro? Então, na verdade, assim, depois tivemos a pandemia. Sim. Que realmente fechou tudo, mas nós trabalhamos. Por quê? Porque o produtor rural não parou. Atendíamos de porta com agendamento, porta fechada, sem aglomeração, né, usando máscara e tal. E a partir de 2021 as coisas foram melhorando. Né? Você pegou Covid? Eu peguei Covid só depois que tomei a 3ª vacina. Eu peguei no finalzinho. Mas para mim só deu uma inflamação na garganta. Verdade, eu quase morri. É verdade. De efeito colateral daquela AstraZeneca. Sim, AstraZeneca. Nunca mais eu tomo aquilo. Mas tomei as 2 doses, né? A 3ª nem com essa brava eu fui porque fiquei com medo. Mas graças a Deus, quando eu tive o Covid, mesmo com esses sentimentos, essas coisas muito ruins que eu senti por conta da vacina, foi fraca a doença em si. Foi mais os efeitos colaterais, mas a doença em si, o negócio da respiração e tal, foi mais efeito colateral. Sabe? Graças a Deus. Sim. E aí vocês trabalharam e foi tudo tranquilo. Depois foi tudo tranquilo. Bom, né? Voltou a aplicação dos cursos, como diz, com aqueles cuidados de distanciamento. Sim. Vocês fazem curso lá tem algum curso no sindicato? Sim, fazemos vários cursos. Que tipo de curso lá no sindicato? Olha, temos de liderança de equipes. Olha, mas aí são pessoas de vocês.
Ou também dessa parceria do Sonar? É aberto ao público, né? Uhum. Às vezes com produtores rurais também. Bacana, por exemplo, eu faço parte do Consegue e a gente usa essa aula uma vez por mês lá. Sim, sim. É interessante. Vocês não cobram, né? Que eu saiba, não sou. Não. A gente, assim, o estatuto é bem claro. Que se for a fins comerciais, a gente não tem como não cobrar. Por exemplo... Agora, de entidades, parceiros... Sim, aí não. Então, eu participei também, muito tempo atrás, de um curso de cabeleireiro. Um técnico foi fazer um curso de mechas. Sim. E aí foi cobrado, óbvio, né? Sim. Mas há muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás. Que eu não lembro. Há muito tempo. Então são cursos que vocês têm com essa parceria do Senar, né? Senar. Também feito lá. Vocês têm uma sala de aula, quantos lugares é? Na verdade, assim, o Senar, na verdade, é para a área rural. Sim. Então, na verdade, na sede é muito pouco curso. Uhum. O nosso objetivo é ir quanto mais longe. Tanto nos bairros mais longe, que seja biscoito duro. Levar para o agricultor e não trazê-lo para cá. Isso. Tá certo, né? Porque é difícil. Então, tanto no biscoito duro como o rio acima, lugares mais distantes, se tiver demanda, nós iremos até lá. E aqui vocês têm o que, então? Aqui é mais para a população em geral, então? Não, assim, os cursos do Senar é aberto a todos. Não precisa ser especificamente associado do sindicato. Tá. Tendo 18 anos, está apto a querer o conhecimento do agro, pode fazer o curso. Muito bem. A gente ainda tem algum tempo, dá pra gente falar um pouco sobre o Expoagro. Tá. Por que a gente vai falar sobre o Expoagro? Porque o sindicato fazia o gerenciamento, a administração até 2017. E aí eu queria que você falasse rapidamente, que foram muitos anos, né? Eu achava que era pouca coisa, só com o seu Mauri, são 39 anos. Sim. E eu queria saber, assim, qual é o legado que você acha, que você acredita que, como associado e como parte da diretoria do Samauri, e agora que você pegou um pedaço também agora, né? Essa última você está pegando. Qual que é o legado que você sente que o sindicato deixou e por que depois de tantos anos vocês saíram? Então, na verdade é o seguinte, o sindicato, acho que a partir de 94, o sindicato pegou o uso de posse do recinto de exposições. E ali, a partir das Expoagro, cada vez foi crescendo e foi investindo dentro do recinto. Principalmente a parte das construções, o poço artesiano. Aquelas construções que você está falando, as baias, aquele lugar que ficam as vacas, aquele local lá em cima que tem, acho que assisti palestra lá em cima também. Sim, na verdade assim, foi tudo construído tijolinho a tijolinho. Nesses 30 e mais até talvez antes do seu Mauri, né? Mas só para a gente ficar nos 39 anos do seu Mauri, agora seu. Tudo isso era uma terra e depois foi sendo terra normal, sem nada, e foi a partir dessa gestão lá atrás foi crescendo. Foi crescendo e automaticamente foi investindo nas construções. O próprio sindicato, porque eram vocês, então, deixa eu ver se eu entendi. Tudo era vocês. É vocês que bancavam tudo, não tinha ajuda de prefeitura ou ajuda financeira que eu falo, ou de alguma outra empresa, era tudo. Então, através das festas que iam arrecadando e investindo dentro do recinto. Uhum. Mas só tinha lá, eu não lembro mais, só tinha na época de vocês ou antes também só a Expoagro, ou vocês podiam fazer outras festas? Tinha outras festas no recinto? Não, na verdade assim, a permissão de uso só permitia para festa agropecuária. Tá, mas só tinha essa festa agropecuária, não tinha outra? Não tinha outras.
Então, essa era a fonte de recurso para o futuro, para o presente, para pagar as contas. A permissão, no caso, a permissão de uso só podia ser exclusivamente para isso. Não podíamos alugar para outras e ano a ano renovada? Não, era por tempo indeterminado. Indeterminado? É. E daí? Daí, em 2017, né, o seu Maurício sabiamente reuniu a diretoria e precisou pôr na balança, né? E aí custo e benefício. Custo e benefício. E aí foi por unanimidade que a diretoria decidiu ter mais foco no agro. No agro voltado para os nossos associados. Então a Expo Agro voltou para o Estado. Voltou para o governo do Estado naquela época. E aí nessa época quem era o Estado aqui era a Casa Agropecuária? Não. É a Casa da Agricultura. Casa da Agricultura. É. Casa da Agricultura, do lado ali do INSS. Sim. Que é o diretor que tomou posse. E daí ele foi até 2021, ainda no governo da Simone Marchetto. Então daí acho que a prefeitura tinha permissão de uso, né? Mas aí já tinha saído do Estado. Não, ainda continuava do Estado. Ainda era do Estado. Ainda era do Estado. Agora, recentemente, o prefeito recebeu agora a permissão de uso por tempo indeterminado. Então daí já não é mais do Estado da Casa da Agricultura. Não, daí agora é a prefeitura que é responsável. Desde esse ano, sim, mas o ano passado quem organizou não foi a prefeitura. Então, daí foi uma empresa, quer dizer, os dois últimos anos. Os 2 últimos anos anteriores. 23 e 24? Pedia permissão de uso por 1 ano. Depois que deixou da Casa da Agricultura. Aí então, 24 foi com este prefeito, 23 também foi com esse prefeito, 22 também foi com ele, né? Porque a Simone Marchetto assumiu o cargo de deputada, então ficou 2 anos e meio, e agora 2025 com o prefeito. Agora então ele, quer dizer, o município, a prefeitura, está com o usufruto do mesmo sistema que vocês tinham antes. Sim, só para foco da agricultura agropecuária. Quer dizer, na época do sindicato era, agora não sei como. Agora parece que é do mesmo jeito, pelo que eu vi, pelo que falam, não pode fazer. E aí a diretoria decidiu focar e se dedicar mais na parte do sindicato voltado aos associados. Porque acho que talvez ao longo do tempo foi perdendo um pouco isso, né? E aí, no caso depois veio a pandemia, né? Sim. Se tornou tudo mais difícil. Depois de 2021 conseguimos assim, desenvolver mais os cursos. Sim. É como se parece que o sindicato começou a ter mais vida própria, né? Na verdade, assim, tocava os dois, né? Sim. Mas estando mais focado para o sindicato em si, voltado aos associados, em prol dos associados, a gente conseguiu evoluir em vários aspectos. Não, e também porque a Expo Agro, ela foi mudando o foco também. Porque daí eu me lembro que a gente via muito mais máquinas, a gente via muito mais palestras, a gente via muito mais animais. Ao longo do tempo tinha prêmios, né? Tinha premiação de boi, de não sei o que, de caprino. Tinha muito disso. Agora o que eu percebi que teve uma disputa dos moares, mas diminuiu muito isso, né? Então ficou muito os shows como ponto forte, e aí foi saindo, dispersando. Essa é uma impressão minha como cidadã que observa as coisas, que não tem mais máquina. Não, na verdade, assim, as coisas vão mudando. Vão mudando, vai modernizando, né? Você acha, qual a sua opinião? O que você acha que vai... Você acha que nós temos condição... Vamos fazer uma brincadeira aqui, de nos tornarmos uma agri-show? Ou pelo menos nos moldes da agri-show, voltar às origens de uma certa forma?
Então, na verdade, assim, agora tudo é mais fácil o acesso, né? Você... Porque na AgriShow não tem show, assim, show de música, né? Não, então, lá é mais técnico. É mais técnico. É. Você acha que será possível, talvez, eu não sei como é que vai ser, como é que a prefeitura vai trabalhar isso, mas voltar um pouco às origens? Então, com mais tecnicidade? Então, porque assim, hoje em dia, você faz muito dia de campo focado ao público-alvo. Sim. Muitas cooperativas, muitas empresas privadas faz para atingir o público-alvo, né? Antigamente não, antigamente o centro das atenções era a Expo Agro. Não, eu pergunto, olha, pergunta de leiga, mas por exemplo, uma feira mais técnica, ela vai trazer muita riqueza, não vai? Mais riqueza do que o gasto que se tem, porque vai ter gasto em hotel, vai ter a venda, gente com mais dinheiro vai usufruir dos restaurantes. Não existe, isso também não é uma coisa para se pensar? Também. Né? Sim. Se a vocação de Itapevi e região for ter o show, tudo bem, mas eu acho tão bacana também ter um pouco dessa... A gente está ficando urbano demais. Então, né? Então a questão, no caso que eu volto a comentar do sindicato, a partir de 2021 e 2022, nós estamos focando mais para a sede. Né? Aí conseguimos conseguimos montar. Você fugiu, né? Você fugiu, ele fugiu, disse que não tem sabonete, mas tá bom. Não, conseguimos montar o projeto de energia solar. Isso, é verdade, também escutei falar disso. Sim, ultimamente conseguimos também aquisição de 2 terrenos que montamos um novo estacionamento para o associado. Vai sair aquele que está ali do ladinho? É que aquele do lado era alugado, então nós devolvemos. Agora o nosso novo estacionamento fica na Silva Jardim. Na rua de trás do sindicato. Que legal, que legal. Já com 21 vagas. E tem entrada e saída diferentes também? Não, a mesma entrada e saída. A mesma entrada e saída. Também investimos na parte de informática, agora nós temos o sistema de nuvem. Verdade? Sim. Que legal, olha só. Que dá mais agilidade e segurança para os trabalhos. Gente, é muito bom, viu? Vocês estão gostando? Eu sei que não tem ninguém aqui agora, viu? Mas o que você está gostando? Sim. É bom, né? Bom, é bom passar a informação, né? Eu Sim. acho que a gente precisa saber. E por quê? Você pode achar que não. O sindicato, ele é uma coisa nossa. Ele faz parte da cultura de Itapetininga. E também para quebrar um pouco a palavra sindicato, né? Ah, verdade. Porque ultimamente nas mídias tá sendo meio negativo, mas por força de lei, há 60 anos atrás, todas as associações foram obrigadas a mudar para o nome sindicato. Então, na verdade, nós somos sindicato rural, mas a rigor não é sindicato mais. Na verdade, nós somos uma associação rural patronal de produtores e produtoras rurais. E não pode mudar mais o nome. Não pode mudar por força de lei. Por força de lei, e de uma certa forma, a gente sabe que a coisa do sindicato ela já perdeu muita força. Porque para ter sindicato precisa trabalhar, né? Ou precisaria trabalhar, né? E não ganha dinheiro fácil. Então, no nosso, do lado do agro, né? Então, nossa diretoria é formada de produtores e produtoras rurais, né? Então, é patronal. Patronal, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, não ganha. E o que traz, na verdade, o associado para dentro do sindicato são os benefícios. Vários benefícios. Mas tem funcionários, secretários, assim, de escalão mediano, que daí vocês pagam, né? Temos então aí nós temos tem os colaboradores. os colaboradores, né? São 20 colaboradores e 3 estagiários. Vocês recebem aporte financeiro da União? Ou não. O que mantém o nosso sindicato é os nossos associados e associadas, através das mensalidades. Quanto que é cada mensalidade? Então, uma propriedade até 20 alqueires é R$106. Barato. Não temos o 13ª mensalidade. Não, se caso
tiver atraso de pagamento, não tem juros. Olha que legal. E tem muito atraso? Acho que não, é natural, né? Às vezes 1 ou 2 meses atrasa. Tá. E acima de 20 hectares? Aí daí é um valor um pouco acima. Mas assim... Dentro dos atendimentos, temos vários departamentos. Temos o contábil, Tá. departamento pessoal, temos departamento jurídico. Porque vocês dão assessoria para os produtores. Ah, eu tenho uma amiga, ela faz tudo lá no sindicato rural. Sim. Ela vai direto lá prestar, quando ela demite funcionário, ela vai lá tirar informação, ver, ele também faz os acordos. Ela é associada, né? Ela é associada. Então, voltando aqui, até de 20 alqueires até 60 alqueires é 163. Tá. E os demais categorias acima de 60 é 264. Mensal. Então, uma propriedade que tem 1.000 alqueires paga só R$264? Sim. Pouco, hein? E aí E quantos são associados? Agora nós estamos 612 associados. E esse valor vocês conseguem, assim, ter um caixa reserva? Conseguem ainda, porque eu acho pouco, mas... A gente sempre trabalha com um ano antecipado, né? Ah, bom, então vocês têm um caixa, um fluxo de caixa reservado numa emergência. Numa emergência e, como é que fala? Vai render um pouquinho, né? Numa cadeia de poupança. E aí também tem várias ações que a gente faz que ajuda, beneficia o colaborador, né? O custo da mensalidade ser tão baixa. Tá. Uma são os aluguéis, que a gente tem aluguel. Ah, tá. Da esquina lá, que é o Ibra, aluga. Ah, então vocês têm propriedade. Isso. Quantas propriedades tem? Não, no caso é só a esquina ali que a gente aluga. A esquina que tem o Ibra. Tá. Outras coisas, a própria economia da energia solar, na conta da energia também conta. Então vocês têm 20 colaboradores ao todo? 20 colaboradores. Que bacana. Então várias ações que a gente faz que consegue baratear o custo da mensalidade. Subsidiar. Subsidiar, essa é a palavra, subsidiar. Né? E os funcionários, os 20 funcionários, eu acredito que devem usar bastante ali o ambulatório. Pelo menos nas especialidades que vocês atendem. Sim. Bacana mesmo, bacana. E outra coisa importante falar, que 74% dos nossos associados é pequenos produtores. Olha, gente, é agricultura familiar praticamente. Sim. Né? E isso é tão importante, não é? Sim, na verdade é muito importante. Dados a nível nacional, nós estamos na mesma realidade, de 70% a 80% pequeno produtor. Isso eu acho que é bom porque a gente não pode perder isso, né? Se você tirar essa concorrência pequena, se você colocar só grandes produtores, você cria muito monopólio, né? Sim. E não é bom. Mas só para quem morou fora do país sabe dar valor à diversidade que nós temos na nossa mesa. Não é qualquer país que tem variedades de tomate, alface, hortifruti, principalmente que nem manga, você tem várias variedades de manga, uva, a riqueza que nós temos no nosso país. Se você, o exemplo que eu vai para o Japão, você vai no mercado, é só uma variedade de tomate que você vai encontrar. Alface também, às vezes só tem um tipo de alface. E caro, né? E caro. Agora, qual a nossa riqueza? A gente tem uma mesa farta de variedade. Você pode montar facilmente um prato colorido e nutritivo. Coisas que às vezes no país do primeiro mundo você não acha. Não acha mesmo. Fora as frutas também. Que lá fora é muito mais caro. Uma fruta, um abacaxi, uma manga que seja, você vai pagar caríssimo. E aqui a gente tem na porta da casa. E a gente nem dá o devido valor mesmo. Sim. Eu sei, eu sigo um americano. E ele, o nome dele é Spencer. Ele dá cursos virtuais e tal, não sei o quê. E ele conta isso.
Ele conta, por exemplo, que eu não sabia, gente. O arroz lá, ele estava contando, o cara é rico, você percebe que ele vem de uma família bem nutrida, bem abastada e tal. Já viajou o mundo. O arroz lá nos Estados Unidos é feito só arroz. É só arroz, ele não tem tempero. Ele falou assim, quando coloca, é só o arroz e o sal. Quando coloca algum tempero é depois. Mas o arroz japonês também não tem tempero. Também não tem tempero? O arroz japonês não. Que loucura. Não tem nem sal, nem... Ele falou, por exemplo, das mangas, ele falou da imensidão de isso que você acabou de falar, de mexerica, de laranja, de tomate, hortifruti. De hortifruti que tem. Ele fala assim, ele leva as coisas daqui para lá, ele faz uns testes lá com a família dele, mostra as coisas que nós comemos e que eles não comem. Então isso nós devemos ao pequeno produtor. Que na verdade para nós é a base do nosso sindicato. Que maravilha, que maravilha. Ah, eles não conhecem a temoia lá, sabia? Então, no Japão? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas no Japão já tem a temoia. Porque isso foi... A temoia foi inventada aqui no Brasil? É um cruzamento, né? Mas aqui no Brasil foi feito aqui. Não, sim. Eu sei, mas é brasileira. Essa é uma tecnologia tupiniquim. Sim. E é bom demais, né? Porque eu só conhecia a fruta do conde. Aí juntou a fruta do conde com... Eu esqueci o nome da outra fruta. Cherimoia. Isso, cherimoia. Que eu não comi. Então ele fala, e virou essa coisa. Então ele é tão admirável. Eu gosto de assistir, por exemplo, isso, porque daí eu vejo, nossa, como a gente não dá valor. E tem um outro francês que eu sigo também, ele fala a mesma coisa. Sim. Ele fala, gente, o que o brasileiro tem e não valoriza. E a Europa não tem. Sim. Então é um tipo de fruta do conde, é um tipo ou dois de suco. Ele falou que lá nos Estados Unidos só se toma suco de laranja. E o brasileiro. Sim, do Brasil. Do Brasil. Eu acho que a gente vai ter que terminar sem falar só antes da gente terminar, 60 anos do sindicato. Vai ter festa? Como é que vai fazer isso? Vai ter comemoração? Então 60 anos nós estamos programando um dia de campo. Ah, tá. Mas para nós que não temos essa possibilidade, para a sociedade urbana não vai ter nada. Não, na verdade o dia de campo é aberto ao público, né? Então, mas o dia de campo é no campo, né? Sim, vai desenvolver no campo. Então, sim. Aonde? Ainda estamos a definir. Qual campo? Ainda estamos definindo o local. Ah, que legal. Porque o aniversário de 60 anos do sindicato ocorre dia 12 de outubro. E o dia do campo, para quem não sabe, explica o que é o dia do campo. O dia do campo vai ser um dia, né, voltado para o agro, né, que vai ter várias palestras. Geralmente vai ser palestras institucionais. E também vai ter os comes e bebes. Comes e bebes, vai ter bastante parceiro, né? Como você falou, as empresas parceiras voltadas ao agro vai estar participando conosco. E vai ser uma grande festa, né? Aguardo todos vocês. Que bom. Só para falar uma coisa de parceria, aquele dia na segunda-feira que eu fui naquelas 3 palestras, eu ia comentar com aquele palestrante que falou do adubo. O professor Cláudio. O químico. Eu vou falar uma coisa, foi um tema tão técnico, mas ele falou com tanta simplicidade, as coisas, eu entendi o que ele está falando. E são coisas muito técnicas, muito voltadas para o agro mesmo, e achei muito entendido. Eu falei, nossa, ele explicou toda a cadeia, e se você viu, o que eu achei muito interessante, que quando ele pega a cadeia da evolução do adubo, ele pega o Homo sapiens, nós sim. E a evolução é o contrário. Sim. Quando vira lá vai virando, depois que eu percebi, parecia um sapo quase. A estratégia de marketing. Sabe assim? O Homo sapiens e vai. Eu falei, gente, é quase um sapo. E muito interessante, eu queria parabenizá-lo. Sim, e você um dia encontrar pela vida aí e falar, uma pessoa que não tem nada a ver com
Ele gostou muito. Então, principalmente os cursos do Senar, voltado principalmente para o pessoal do rural, também tem essa linguagem mais acessível, mais prática. Acessível, muito porque bom. não adianta falar muito termos técnicos, que só vai dificultar. Então é mérito dos instrutores. Mérito dos instrutores. Da mesma forma, aquela outra palestra sobre medir as propriedades. O georreferenciamento. O georreferenciamento. Outra coisa relativamente técnica, eu achei muito técnica, mas ele explicou muito habilmente por que é importante você, proprietário rural, regularizar com georreferenciamento, exatamente as razões que são interessantes, que eu nunca tinha pensado. E é importante isso também. Sim. Você, como sindicato, como sindicato, né? Levar essas coisas. E aí eu acho que a outra questão a gente vai falar em uma outra, mas tranquilo. Já deu mais de 1 hora e eu sei que você tem um compromisso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu costumo pedir, Roberto, uma palavra de incentivo à juventude. Sim. Você pode falar alguma coisa para a nossa juventude antes da gente ir embora? Então, na verdade, a gente sempre passa a mensagem também tanto nos cursos que a gente faz a visita, também para o jovem agricultor do futuro, né? Que nunca desista dos seus sonhos, por menor que seja. Porque quem acredita um dia chega. Nós temos até um exemplo que a nossa diretora, a Gislaine e o Leandro, eles eram da cidade e foram para o sítio e desenvolveram lá. Fizeram o caminho inverso. O caminho inverso. E desenvolveram lá a criação de granja, ovos. Isso. Começou pequeno. Começou com uma pequena. Hoje já está com 5 galpão. Qual granja que é? É lá do bairro da Chapada Grande. E eles batalharam. Então é uma coisa nossa. Isso, batalharam acho que 3 anos para conseguir o primeiro selo sim para ovos caipira 3 anos. Da região de Itapetininga. Então quero parabenizá-los, os nossos associados aí que nunca desistiram dos seus sonhos. Não desista do teu sonho. E hoje é nossa diretora. E hoje é diretora do sindicato. E ele sugeriu, eu aceitei, eu vou fazer um convite para o senhor Amauri falar especificamente sobre a história do sindicato. A gente decidiu não falar porque é uma história tão rica e tão bonita, e o senhor Amauri conhece tintim por tintim. E aí a gente vai conversar. Você vai gostar muito. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo. Pode ser que você achar necessário. Sim, acho que falei demais. Até. Falou nada. E eu agradeço demais você. Curta. Eu preciso de você porque ninguém chega sozinho em lugar nenhum, né? Sim. Sozinho a gente demora. Não é que chega mais rápido. Nesse ramo que eu atuo, que eu estou trabalhando, demora. Então compartilhe, não custa nada. E uma mensagem também para você, produtor aí que está meio perdido. Venha para o sindicato tomar um café para ter um papo. Qual que é o telefone? O telefone do sindicato é 32710811. 32710811. Estamos lá na rua Campos Sales. Campos Sales 219 Centro. 219. Não é 200, eu sempre falo 200. 219. 219 ali na Campos Sales. É muito bom. Vá fazer os cursos, vá se consultar, vá conhecer, vai ver as possibilidades. Tudo começa com um sonho, né? Sim. Muitíssimo obrigada e até a próxima.